todas essas etapas envolvendo a salvação está nessa parte. Então nós estamos ainda nessa parte. Depois a confissão de fé vai estar abordando outros temas sobre a vida do crente na sociedade, a vida do crente na igreja, sobre a organização de uma igreja e vários elementos aí da fé reformada que nós temos. Então, capítulo 15, arrependimento para a vida. O que é arrependimento? Arrependimento, quando você fala, eu me arrependi. O que é arrepender-se? Numa linguagem bem simples assim, a gente usa muito essa palavra, né? Eu arrependi. O que é arrepender? Isso, incômodo, né? Dentro da pessoa, por que eu fiz isso? Às vezes você compra um produto numa loja, aí esse produto não presta, estraga na primeira semana, aí você fala, ô arrependimento, nunca mais eu compro naquela loja, nunca mais eu compro esse produto, nunca mais eu compro. E perceba que o arrependimento gera um sentimento de revolta contra o que você fez mesmo e você nunca mais quer repetir. Se você quer repetir aquilo depois, ou pensa em repetir, então não foi um arrependimento. É igual um produto que você compra numa loja, estraga na primeira semana, nunca mais você vai querer comprar daquela loja. Isso. É. Os convence. Que ele era bom. É. Faz consciente. É. Aí esse arrependimento é um arrependimento que gera em você que você não quer nunca mais repetir aquilo. Você não quer mais fazer aquilo. Você se sente incomodado por aquilo. Se sente mal por causa daquilo. Por isso que é um arrependimento para a vida. Não é qualquer arrependimento. Ah, eu me arrependi, depois eu vou fazer de novo. Ah, eu me arrependi, mas foi bom, não sei o quê. Isso não é arrependimento para a vida. Para a vida, quando fala para a vida, é para a vida eterna, para a salvação. O arrependimento para a vida eterna é um arrependimento que você faz e gera mudança na sua vida. Nunca mais você quer mexer com aquilo, você se sente incomodado por aquilo. E nunca mais você quer fazer. Isso sim é o arrependimento para a vida. Amém? Então vamos para o próximo slide, que já é a seção 1 do capítulo 15 da Confissão de Fé. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica, doutrina essa que deve ser pregada por todo ministro do Evangelho, tanto quanto a da fé em Cristo. Veja, o arrependimento, primeiro nós vimos o que é. É você faz uma coisa e se sente incomodado, aquilo é um incômodo que você sente por aquilo, você fica chateado com você mesmo por ter feito aquilo. Isso é arrependimento. E ele está falando aqui que arrependimento para a vida não é qualquer arrependimento, é o arrependimento para a vida. Que é o arrependimento que vai gerar mudança mesmo na pessoa e ela vai ser salva, perdoada. O arrependimento para a vida é uma graça evangélica. O que é uma graça? Uma graça é um presente de Deus. Se não fosse Deus doando esse presente para você, o Espírito Santo doando a necessidade, a vontade de arrepender, ninguém ia se arrepender. Então é uma graça e vem de graça. Não vem baseado na pessoa, na presciência de Deus com relação à pessoa, não. É uma graça, e uma graça evangélica. O que quer dizer com a graça evangélica? Não é que é uma graça protestante, não é uma graça evangélica, no sentido do ramo cristão evangélico. Não, evangélico quer dizer que é relacionado ao evangelho,
a mensagem de boas novas da salvação. Então é uma graça evangélica, uma graça relacionada ao evangelho, e ela deve ser pregada por todo ministro do evangelho, assim, tanto quanto a fé em Cristo. Então ela é tão importante pregar ela como a fé em Cristo. Eu devo pregar a fé em Cristo e também, do mesmo tanto que eu tenho que pregar a fé em Cristo, eu tenho que pregar o arrependimento. E fala que deve ser pregada por todo ministro do evangelho. O que é um ministro do evangelho? Alguém sabe dizer o que é um ministro do evangelho? O pastor, exatamente. Então todo ministro do evangelho, todo pastor tem que pregar arrependimento. Arrependimento para a vida. E eu diria além, não só o pastor, mas todos nós, quando formos evangelizar uma pessoa, falar de Jesus para o vizinho, se a gente não falar de arrependimento, a gente não fala de salvação. Então todo crente, quando vai evangelizar, tem que estar falando de arrependimento. O ministro do evangelho mais ainda, porque ele está lá vivendo disso, vivendo da palavra, estudando, se afadigando no ensino. Então ele tem que ter isso em mente. Isso. O arrependimento. A pessoa tem que entender o porquê que ela tem que se arrepender. Se ela não entender por que ela tem que se arrepender, aí não tem como. Então, eu gostaria de mostrar esses 2 versículos aqui da confissão de fé, né, que a confissão de fé indicou esses versículos para embasar o que acabamos de ler. Então, olha o que está escrito. Atos 11, 18. E, ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então esse termo aí é bíblico também, arrependimento para a vida. E quem concede o arrependimento para a vida? Deus. Deus concede o arrependimento para a vida. Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, eles estavam se alegrando porque os gentios também estavam se juntando à igreja, e para se juntar à igreja tem que ter arrependimento, e arrependimento verdadeiro. Lucas 24, 47. E que em seu nome pregasse arrependimento. Agora está falando quando fala que todo ministro deve pregar, está justificando, porque na Bíblia fala que em seu nome se pregasse o quê? Pregasse o quê? Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém, porque os apóstolos começaram em Jerusalém e foram se expandindo para o mundo, mas começou lá em Jerusalém, depois eles foram se expandindo. Então, deve ser pregado arrependimento para a vida. Isso faz parte da pauta do Evangelho. Próximo slide. Seção 2. Movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade de seus pecados, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, e apreendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, ou seja, aos que se arrependem, o pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados que, deixando-os, volta-se para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos de seus mandamentos, em todos os caminhos dos seus mandamentos. Agora veja, primeiro é o que a pessoa sente quando ela se arrepende. Primeiro lugar, ela é movida pelo reconhecimento. Primeiro, ela é movida a algo. Ela é movida para fazer alguma coisa. Então, movido pelo reconhecimento do sentimento, não só do perigo, mas da impureza e odiosidade, ou seja,
A pessoa, quando ela se arrepende, ela vai ser movida por um sentimento de perigo. É perigoso o que eu estou fazendo. Esse pecado que eu estou fazendo, essa prática é perigosa, ela vai me condenar para a condenação eterna. Ela vai prejudicar a minha alma eternamente. Então ela tem essa noção de perigo. A pessoa que não tem o Espírito Santo para convencê-la disso, ela não tem essa noção de perigo. Ela vive a vida dela normalmente e comete os seus pecados e não tem essa noção de perigo do pecado. Para ela é uma coisa normal. Muita gente hoje em dia, né, acredita que a pessoa morreu, acabou, o ser humano é só matéria, só um aglomerado organizado de átomos e acabou. Não tem espírito, não tem nada. Muita gente acredita assim, mas não é assim, na verdade, né? Tem a parte espiritual. Não só o perigo, não é só o perigo do pecado, mas da impureza e da odiosidade. É impuro o pecado e Deus odeia o pecado. O pecado é impuro e Deus odeia. A pessoa que tem esse arrependimento, ela vai ter essa noção de impureza e de odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza, a natureza que Deus criou o homem lá no Éden. Essa natureza santa, separada. Então o pecado é contrário a isso, é contrário à natureza e justa lei de Deus. Então a pessoa vê que ela transgride a lei do Criador. E aí o que ela vai fazer? Apreender a misericórdia divina manifestada em Cristo, e ele vai sentir um aborrecimento dos seus pecados, vai sentir, por que eu fiz isso? Nossa, por que eu cometi esse pecado? Se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu não faria mais. Isso é arrependimento. Ela sente no coração esse incômodo, essa raiva, chega até a ser uma raiva. Por que eu fiz isso? Né? Então isso faz parte do arrependimento. Mas não é só isso, olha, eu deixei bem grande. Deixando-os, se volta para Deus. Não basta só se arrepender, se aborrecer dos seus pecados, entender que eles desagradam a Deus, tem que deixar e nunca mais fazê-los. Tem que abandonar a prática, não pode viver e aí depois pede perdão, viver e pede perdão, não, tem que abandonar, deixando-os, aí ele se volta para Deus, amém? Então é isso. Um arrependimento por medo, né, da punição, do terror, se for só esse, não funciona. Tem que ter esse arrependimento e o outro arrependimento por amor, que feriu, aquele que ama, porque ele é preso, por exemplo. Né? Ele eu arrependido, porque ele sabe que está arrependido nada, ele vai ter a parte que faz. Então, o arrependimento, de fato, é arrependido por causa dele. Esse não é porque essa pessoa se dá a oportunidade de entender que ele volta. O verdadeiro arrependimento é esse, né, que a pessoa faz porque é e deixa a prática. Deixar ferir alguém que ama, principalmente a Deus, ele machucou Deus, ele não quer Deus, ele sabe que isso não é para a vida dele, e ele não quer Deus, ele jamais quer esse tipo de coisa. Exatamente. Você tem que deixar. E também você tem que entender o seguinte, que é por amor a você mesmo e por amor a Deus que você se arrepende. Não é por medo, não é por qualquer outro sentimento humano. É por amor a Deus. Por que eu não vou pecar contra o meu irmão? Por que eu não vou entrar numa loja e roubar um negócio? Porque eu tenho medo de ser preso? Não, não é por isso. É porque eu sirvo a um Deus que desagrada essas coisas. Então é por isso que eu não vou. Não é medo de ser preso, não é medo de ser punido, medo de exortações e sermão. Não é nada disso. É porque a pessoa serve a Deus e ela sabe que Deus desagrada dessas coisas. Então a gente
procura andar. Então a pessoa vai tensionar e procurar andar com Deus. Tensionar, ter a intenção de andar com Deus, vai procurar agora andar com o Senhor em todos os seus mandamentos. É possível obedecer todos os mandamentos? Não é possível agora na situação que nós estamos vivendo. Mas a gente tem a intenção e procura sempre estar lá, firme com Deus e procurando andar com Deus e fugindo do pecado. Agora eu vou pedir para algum irmão ler em Ezequiel, capítulo 36, versículo 31. E outro irmão lê em Joel 2, 12 a 13. Um lê em Ezequiel 36, 31. E o outro em Joel 2, 12 a 13. Ezequiel 36. Olha só, vocês vão se lembrar do mal que você cometeu, está falando aqui no versículo, se lembrarão do mal que vocês fizeram e tereis nojo de vós mesmos. É aquilo que eu falei, aquele sentimento incômodo. Vocês vão ter uma raiva, um nojo de vocês mesmos por causa daquilo que vocês fizeram. Vocês vão se sentir mal por causa do pecado, por causa da desobediência. Isso é uma etapa do arrependimento para a vida, está em Ezequiel 36, 31. Aqui, vocês vão se sentir mal, é uma coisa que incomoda o crente, salvo em Jesus Cristo, porque é um arrependimento para a vida. Agora Joel 2, 12 e 13. Isso aí está falando de conversão, de você abandonar aquelas velhas práticas e se converter e se arrepender de verdade, de coração. Fala assim, vocês vão rasgar o coração, não as vestes, porque os judeus naquela época, quando eles se incomodavam muito com alguma coisa muito ruim acontecia, eles tinham a cultura de rasgar as vestes. Mas se aquilo for da boca para fora, uma ação só de fora, não adianta. Ele queria ver rasgar o coração, a alma. A pessoa vai se sentir triste de coração por causa do pecado e vai deixar esse pecado e nunca mais vai fazer. Então, porque assim, o arrependimento que o Senhor está falando aqui por intermédio de Joel, é esse arrependimento que vai do coração para fora. Vai do coração e vai gerar mudança de vida, arrependimento, deixando os pecados. E aí eles vão agora se voltar para Deus e procurar andar nos mandamentos. Tudo certo? Eu selecionei esses 2 versículos, estou selecionando alguns para não ter que ler todos, então eu selecionei esses 2 da confissão de fé para a gente estar agilizando o processo aqui da nossa aula. Vamos para o 3º parágrafo agora.
Terceiro parágrafo, ou seção 3. Ainda que não devamos confiar no arrependimento como sendo, de algum modo, uma satisfação pelo pecado, ou em qualquer sentido a causa do perdão dele, o que é ato livre da graça de Deus em Cristo, contudo, ele é de tal modo necessário aos pecadores que sem ele ninguém poderá esperar perdão. Então, olha, o que está falando aqui? Eu coloquei um resumo embaixo numa linguagem mais fácil da gente entender. Olha só, o arrependimento não é a causa do perdão, e sim a graça de Deus. Então, a causa do perdão, Deus não perdoa o pecador porque ele se arrependeu. Deus perdoa o pecador por causa da graça de Deus, é um presente de Deus. Mas o arrependimento é necessário para alcançar o perdão. Ela é uma etapa da pessoa. A pessoa que foi perdoada, ela vai sentir o arrependimento. Então ela é uma etapa, ela é uma evidência. Ela é necessário nesse processo de perdão, mas não é a causa. E a confissão de fé vai além. Não é de maneira nenhuma satisfação pelo pecado. O que é satisfação pelo pecado? O arrependimento não é uma satisfação pelo pecado. Satisfação pelo pecado, o que será que isso quer dizer? O arrependimento não é uma satisfação pelo... Pode? O arrependimento é a satisfação pelo pecado, porque ele não satisfaz, ele não paga o preço. Exatamente. Ele dá satisfação, ele não satisfaz o que o pecado exige. O pecado exige a morte do justo. E esse o arrependimento é o meio que a gente tem, porque é de graça, mas a gente tem que responder. Eu tomo, por exemplo, uma pessoa, mas ele não é um cagado, uma coisa, ele fica lá em pé. Não, ele não por exemplo, ele demonstrar que é que receber, igual a gente passa pela fé. A justificação é de graça, mas não recebe pela fé. O arrependimento também, perante o pecado, é de graça. Eu tenho que demonstrar arrependimento, preparar um ambiente para que eu receba esse perdão. E ela Isso, porque quando fala satisfação é o seguinte, porque foi feito um contrato lá no Éden. Você não come esse fruto, o dia que você comer, você vai morrer. A parte que quebrasse esse contrato morreria, e o homem quebrou esse contrato. Então, a única coisa que ia satisfazer esse contrato era a morte. E o que satisfaz? A morte de quem? De Jesus Cristo, que veio como inocente, puro, sem pecado, para pagar pelos nossos pecados. Nós que quebramos o contrato, e o próprio Deus falou, não, por amor a você, eu mesmo me faço igual a você, só que sem pecado, e pago aí, assuma aí a dívida que você fez nesse contrato aqui. Eu mesmo. E isso satisfaz o pecado, isso satisfaz a ira de Deus. Não é o arrependimento que vai fazer isso. O arrependimento não é uma satisfação pelo pecado, mas o arrependimento, como eu já falei, é necessário para o quê? Para você ser perdoado, para você estar, é necessário para alcançar o perdão. Lá em Lucas 13, capítulo, verso 5, Evangelho de Lucas 13, verso 5. Olha só o que é falado lá, que interessante sobre isso. Vou ler essa passagem aqui para os irmãos. Lucas 13, verso 5. Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependeres, todos igualmente perecereis. Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então é necessário para alcançar o perdão. Se não vos arrepender, faz parte dessa etapa. Não é a causa do perdão, nem a satisfação pelo pecado que você cometeu, mas faz parte da etapa. Tudo bem até aqui? Então vamos para o próximo. 4. Olha só que mensagem bonita que eles colocaram aqui. Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação,
assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Olha só, não existe pecado tão pequeno que não mereça a condenação. Todo pecado, por menor que seja, ele merece a condenação. Todo pecado, por menor que seja, já é suficiente para a pessoa ser condenada. Adão comeu um fruto em desobediência. Só aquela desobediência foi suficiente para condenação, não só dele, mas de toda a espécie que ele estava representando, que somos nós. Então, não existe um pecado que seja tão pequeno a ponto de ser isento de condenação. Todos são, mas não existe também pecado tão grande que possa condenar aquele que se arrependeu em Cristo Jesus. Lá em Romanos 8, capítulo 1, fala: agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, por maior que seja o pecado que a pessoa cometeu ou vem cometendo, se ela se arrepender verdadeiramente, ela é perdoada. Não existe um pecado tão grande a ponto da pessoa não ser mais perdoada. Então, isso é um chamado para o arrependimento. E um chamado também para aqueles que se arrependeram já e confessarem, se arrependeram, eles também aliviarem essa culpa, aliviarem isso, porque Deus perdoa todo pecado, lava de todo o pecado daqueles que se arrependem verdadeiramente. Olha o que eu coloquei no resumo: todo pecado, por menor que seja, merece condenação, mas não existe pecado tão grande que traga condenação àqueles que se arrependeram verdadeiramente. É isso que está querendo dizer esse parágrafo. Agora, tem até uma parte no catecismo, eu não vou lembrar a parte que fala que nós entendemos, eu não vou lembrar a pergunta, mas tem uma parte no catecismo maior que fala o seguinte, que os pecados, todos eles são suficientes para a condenação, mas uns são mais odiosos a Deus do que outros. Todos são suficientes, mas existem pecados mais graves do que outros, mas todos já são suficientes para a condenação. Tudo certo? Aí entra aquela questão de rasgar as vestes, não rasgar as vestes, mas sim o coração. Esses pecados que estão grande, a questão deles é que não é verbal, não adianta pronunciar a palavra de Deus. Tem que haver uma mudança de coração. E aí é que é o problema do pecado grande. Tem pessoas que pensam que de beleza, não, né? Quando ele o pecado ali, é fala assim, foi mal, desculpa aí, beleza? Mas não é assim. Tem que haver o arrependimento que feito aqui, uma mudança, uma transformação de forma que, se ele tiver a mesma oportunidade, ele não faz. Ele não pode pecar. As pessoas se baseiam naquele princípio, todos que invocaram o Senhor será salvo. Às vezes a pessoa vai morrer lá no acidente, vai ser aceito, não é assim. Tem que haver um arrependimento. Essa confissão não é o mesmo que você falou, que vai confessar com a boca, com o coração, crer. Crer exatamente, obedecer, conhecer, passar por esse processo. Não é? Então, o problema do pecado grande é esse. É muito mais difícil da pessoa se arrepender dele do que pecado. E quando fala pecadinho, pecadão, não existe pecadinho, pecadão, não existe sim. Existe pecadinho, pecadão, pecadinho, pegar uma ofensa e estuprar alguém, assaltar, pecadão. Existe pecadão, porque quer dizer que o céu é tão puro que nenhum desses vai para o céu sem o arrependimento e o sangue de Jesus cobre todos eles. Mas um é óbvio que não é mais. É igualar um pecado de pecado. Tanto é que aí, os pecados são todos pecados, mas o Senhor abomina, né? Sim, são mais odiosos, uns são mais odiosos a Deus. Eu não estou encontrando, mas tem. Depois eu procuro. 150, obrigado, irmão. Olha aqui, vamos aproveitar e ler. Pergunta 150.
Olha só, vamos aproveitar aqui e ver o que está falando aqui. As transgressões da lei de Deus são todas igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Aí a resposta: as transgressões da lei de Deus não são todas igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmos e em razão de diversas circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus que outros. Mas todos são suficientes para a condenação, porque o pecado já afasta a pessoa de Deus completamente. Mas diz perdão. Alguém pode ler Isaías capítulo 1, versículo 18? Só para a gente fechar esse parágrafo. Isaías 1, 18. Isso, olha só, ainda que sejam vermelhos como a escarlata, Deus pode fazer eles se tornar como a lã. Então não existe um pecado tão grande que não mereça, que a pessoa não consegue mais a salvação se ela se arrepender. Então Deus pode mudar a história de uma pessoa. Agora vamos lá, 5. Os homens não devem se contentar com arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se, particularmente de cada um dos seus pecados. Tem uma frase do Augusto Nicodemos que ele já falou uma vez. Ele falou o seguinte, que tem gente que peca no varejo e se arrepende no atacado. Como assim? Vai lá, passa o dia, ofende um irmão ali, fala um negócio ali, peca ali, faz isso e aquilo, chega no final do dia só fala assim: Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz. E aí como é? Isso é você pecar no varejo e arrepender no atacado, em grande quantidade. Olha esse tanto aqui, esse pacote, me arrependo aqui. Não, a pessoa não pode se contentar com arrependimento geral. Isso não é um arrependimento. Ela tem que se sentir mal por cada um dos seus pecados, particularmente esse pecado X, esse pecado Y, esse pecado Z. Esse aqui foi com o irmão, eu vou lá conversar com ele, e eu peço perdão, meu irmão, falei assim com você, eu me senti mal por causa disso, me perdoa. Outro irmão, eu fiz isso e aquilo. E com Deus aquilo que eu fiz e me arrependo, e aquilo, entendeu? Então tem que ter um arrependimento particular de cada um dos seus pecados. E não só um arrependimento geral, mas é dever de todos procurar arrepender-se de cada um dos seus pecados. Amém? Alguma dúvida? Então vamos para o último. Como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular das suas faltas, retomando aqui o que a gente tinha falado, que deve haver uma confissão particular de suas faltas, pedindo-lhe o perdão delas, fazendo que achará misericórdia se deixar os seus pecados. Assim também aquele que escandaliza o seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto para uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, a declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Então vamos por partes aqui. Primeira parte: o homem tem que fazer a Deus confissão particular de suas faltas e pedir perdão. Então ele faz a confissão de cada falta. Errei aqui, Senhor, aqui e aqui. Me perdoe por isso. Pedir perdão. Pedir o perdão pelas faltas, e fazendo isso ele vai achar
misericórdia. Lá em Provérbios 28:13 fala: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e as deixa, não é só confessar, o que confessa e as deixa, alcançará misericórdia, achará misericórdia. Então, o que está falando aqui? Fazendo a confissão, achando a misericórdia de seus pecados. E aí, olha só, o que escandaliza o seu irmão, a igreja, deve estar pronto por uma confissão particular ou pública. Essa confissão deve ser ou particular ou pública, dependendo. Por exemplo, a pessoa tratou mal uma outra pessoa, um irmão. Essa confissão, um exemplo, um pecado envolvendo só você e Deus. Você ofendeu somente a Deus. Um pecado que você fez, pensou uma coisa errada, viu uma coisa errada na internet, no livro, viu a coisa, pensou. Deus me perdoa pelo que eu fiz, uma confissão particular. É você e Deus, envolve você e Deus. Agora, ofendi o meu irmão, fui lá e maltratei ele. Eu tenho que, Deus me perdoa, e vou no meu irmão também e falo: meu irmão, me perdoa por aquilo que eu falei. Me senti mal por causa disso. E um pecado que vai escandalizar a igreja de Cristo, que vai escandalizar o povo de Deus, pecado cometido que vai comprometer a igreja, esse confessado publicamente, pedir perdão publicamente para a igreja. E aí, quando isso acontece, olha só o que acontece. Ele confessa o pecado e confessa também o pesar que ele sente por aquele pecado, o mal que ele está sentindo. E aí, quando isso acontece, os irmãos devem reconciliar com ele e receber em amor. Isso aí que está sendo citado meio que cai por terra o que os católicos fazem, que é você chegar em uma pessoa que não tem poder de perdoar os seus pecados e confessar os mesmos. Então, isso aí é uma coisa inútil, porque você está confessando os seus pecados para uma pessoa que não tem poder nenhum para ti, para perdoar. Ou seja, você não tem que confessar para um ser humano ou qualquer outra criatura. Você tem que pedir perdão para quem você ofendeu, tudo bem. Mas confessar os seus pecados para uma criatura que não tem o poder de te perdoar é uma coisa inútil. Você tem que confessar os seus pecados para uma pessoa, para um Deus que morreu na cruz e que pagou toda a sua dívida. Aí sim, está correto. Isso. Mas o contrário é totalmente errado. O que o irmão está falando é o sacramento da Igreja Católica, que é a confissão auricular, que a pessoa comete um pecado e aí ela vai num sacerdote da Igreja Católica, aí ele age como se fosse um mediador ali entre Deus e os homens, ouvindo o seu pecado, você confessa e ele já te passa o que fazer, uma prática, uma oração, alguma coisa para você ser perdoado. Mas não é assim que nós cremos, não é assim que nós entendemos. É uma confissão dos seus pecados sinceras a Deus e também a quem você ofendeu. Mas quando você confessa o pecado para quem você ofendeu, não é que a pessoa vai te dar o perdão para a salvação, não, é porque você tem que pedir também perdão para reconciliar. Não é para você alcançar o perdão divino. Para alcançar o perdão divino é a graça de Deus. Não é nenhum sacramento, não é a confissão auricular que vai fazer isso para a pessoa. Então essa confissão é para reconciliação. E essas pessoas devem recebê-la agora em amor. A pessoa se arrependeu, a pessoa agora confessou. Então, não tem mais por que eu ficar jogando na cara da pessoa, não tem mais por que eu ficar excluindo essa pessoa, não tem mais por que, se ela se arrependeu, agora eu preciso receber em amor. Até quando ela estiver sendo tratada, até ser restaurada, ela tem que ser acompanhada, discipulada em amor. Vamos orar juntos, vamos ler a Bíblia juntos, acompanhar, porque é uma ovelha preciosa para Jesus, que não pode ser perdida, então ela tem que ser recebida em amor, acompanhada, discipulada, orar juntos. Então, não confessar, não confessar
eu não confessar para Deus, cabe a Deus, até para forçar que eu faça isso. Vou receber confissão. Então, eu confesso para o irmão, no caso da igreja, feriu a igreja, ofendeu a igreja, que é o pecado publicamente, a pessoa tem que confessar para a igreja, confessar para Deus e dizer para a igreja: eu não deveria agir dessa forma, eu não deveria isso, porque a minha semeadura vem tanto de Deus como na própria igreja. Não que a igreja queira fazer isso, mas ele sempre vai ter isso, que é importante confessar para Deus, mas para o irmão, para a própria igreja, nesse sentido. Exatamente. E aí, reconciliação e receber em amor. Alguém pode ler a primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, só para a gente concluir, João 1, verso 9, e outro irmão, Tiago 5,16. A primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Lá no finalzinho. Isso. 8 e 9, na verdade, perdão. Não só o 9, 8 também. Amém. Agora, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem superados. Muito importa a sua eficácia, a sua eficácia. Amém. Então é isso, meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo, concedendo a sua imensa graça e o seu perdão, e que nós possamos aprender mais e mais com isso. Leiam o capítulo 16 da Confissão de Fé, para já vir sabendo. O capítulo 16, ele vai estar falando das boas obras. O que são boas obras, por que elas são importantes. Amém? Então vamos passar a palavra agora para o pastor. Amém, irmãos. Nós vamos finalizar essa comunicação, vamos aguardar um momento, não sei se as salas fazem uma apresentação, não sei se as salas para a gente orar. Então vamos orar ao Senhor neste momento e vamos aguardar um pouquinho, né? Agradecendo o Senhor e pedindo para Ele que Ele nos toque no nosso coração e coloque no nosso coração esse desejo de arrepender-nos, de arrepender dos pecados, até porque de fato é uma graça de Deus, é Deus que coloca no nosso coração. Se depender de nós, né, da nossa natureza, a gente continua ali resistindo e achando que temos razão e que realmente fomos nós que fomos ofendidos, que nós não ofendemos ninguém, só recebemos ofensa, mas quando o Espírito Santo realmente atua no nosso coração, nós percebemos que somos falhos, sim, que não somos perfeitos e que sim, nós pecamos contra Deus, contra nossos irmãos, e aí isso faz com que nós peçamos perdão. Amanda, eles vão vir às salas para terminar aqui. Pergunta às salas se eles vão vir, que nós estamos aguardando aqui, tá bom? Há tempo hábil para a gente poder orar juntos. Deus, nós te agradecemos por essa aula, uma aula de reflexão, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Ó Deus, uma aula que nos motiva a confessar os nossos pecados, em primeiro lugar, para Ti, que em primeiro lugar nós pecamos contra Ti. Todo pecado, seja público, seja entre irmãos, primeiro nós pecamos contra o Senhor, porque o Senhor nos recomenda na Tua palavra que nós não devemos fazer isso, e isso é um ato de desobediência, Senhor, que nós primeiro possamos confessar
ao Senhor todos os nossos pecados. O Senhor traga à memória, Deus, cada pecado para nós dizermos detalhadamente cada um deles, Senhor, contra o Senhor, e que possamos, ó Pai, ser corajosos, dignos o suficiente de procurar os nossos irmãos também e confessar as ofensas que tivermos feito, palavras, ó Deus, que feriram comportamento nosso, conduta, Senhor, e até a própria igreja, algo que escandalizou, que prejudicou, ó Deus, o andamento da tua obra, ou enfim, Pai, feriu os irmãos, o corpo, que possamos confessar, ter dignidade, coragem do Senhor para confessarmos os nossos pecados, para termos uma consciência tranquila, para estarmos em paz. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos dê uma tarde abençoada, abençoe a nossa reunião que teremos às 14 horas do Conselho, ó Deus, e o culto à noite, que possam ser bênçãos, que todos possam estarem aqui para juntos a exaltar o teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém.